Senhor, tenha cuidado. Pare! Um enorme pandemônio se instalou no grupo. O súbito surgimento do brilho frio deixou o exército de 40 homens em pânico. Wan Chong e Bai Silin eram os líderes desta operação. Se morressem nesta missão, os soldados seriam submetidos à punição do Departamento de Pessoal Militar, e este incidente também seria registrado em seus registros. Como diz o ditado, atire na montaria antes do cavaleiro. Capture o chefe antes dos outros bandidos. Em uma guerra, os comandantes e marechais eram sempre os alvos prioritários. Essa era a razão pela qual todos os soldados lutavam até a morte para proteger seus comandantes. Seria considerado uma grave violação do dever se o comandante fosse morto diante de seus olhos. Mas, naquele momento, todos já estavam no meio da batalha. Além disso, não havia ninguém por perto para salvar Wan Chong e Bai Silin. Com essa situação repentina, ambos foram colocados em perigo. Com um sorriso irônico, Wan Chong desembainhou sua espada. Quando estava prestes a executar os 8 passos do furioso dragão da inundação para matar este assassino do reino marcial verdadeiro, um sino metálico soou de repente ao lado dele. Em seguida, com uma velocidade que superava até mesmo a de Wan Chong, uma figura nevada avançou de repente como um dragão furioso surgindo do chão. Esta foi a primeira vez que Wan Chong testemunhou Bai Silin fazendo um movimento. Em apenas um instante, sua disposição mudou completamente. Uma aura poderosa irrompeu nos arredores. Sob o luar, camadas de energia estelar de extremo yin a circundavam, exalando o brilho frio de 1000 lâminas de barbear. Diante do golpe de poder tremendo, Bai Silin simplesmente levantou um dedo. Naquele momento, seu dedo fino e macio emanava um brilho prateado que lembrava uma espada. Aquele dedo fino entrou em contato com a lâmina crescente, interrompendo completamente seu movimento. Ao mesmo tempo, Bai Silin saltou para o céu e desferiu um chute direto no assassino. Aqueles que não tivessem testemunhado a cena jamais acreditariam que uma força tão assustadora pudesse estar contida em um corpo tão magro quanto o dela. Mesmo na escuridão da noite, Wan Chong ainda conseguia ver claramente como o chute forte de Bai Silin havia atingido o abdômen do outro, e por um instante, a perna dela afundou no corpo dele. O corpo de 90 quilos do bandido foi arremessado para trás como se tivesse sido atingido por uma bala de canhão. Batendo em várias árvores pequenas, ele colidiu pesadamente contra uma enorme figueira de bengala na floresta. Lascas de madeira voaram pelo ar enquanto o homem ficava preso na árvore pela força do seu impulso. Por um instante, todo o covil ficou em silêncio. Até a batalha pareceu ter parado momentaneamente. O chute terrível de Bai Silin atordoou a todos, incluindo Wan Chong. Wan Chong não esperava que Bai Silin possuísse uma força assustadora comparável à de um dinossauro naquele corpo esguio. Mesmo que não houvesse a menor expressão em seu rosto, ele ainda não conseguiu evitar engolir um bocado de saliva. Como esperado de uma descendente do clã Bai, ela é formidável. Esse era o único pensamento que permanecia na mente de Wan Chong naquele momento. E pensar que ele pretendia utilizar seus 8 passos do dragão furioso da inundação. O chute de Bai Silin já havia excedido em muito o limite do poder de sua técnica suprema, atingindo um nível comparável ao de sua segunda irmã e a Marquês Yi. Pensar que ele ignorava isso, apesar de estarem juntos constantemente nos últimos dias. Se aquele chute caísse sobre ele, era improvável que ele se saísse melhor do que aquele assassino. Bai Silin pousou graciosamente com um pé antes de se virar e olhar para Wan Chong com uma expressão orgulhosa no rosto. O que achou? Nada mal, né? Simplesmente não havia muitas oportunidades de superar Wan Chong. Aqueles que vinham sentindo a frustração nos últimos dias não se limitavam a Shugan e Huang Yongtu, e ela já queria retribuir o favor há algum tempo. Nada mal mesmo. Wan Chong fez um elogio generoso enquanto fazia uma anotação mental para ficar o mais longe possível dessa mulher no futuro. Senhor, o assassino é um Hu. Naquele momento, uma voz soou repentinamente da floresta. Wan Chong imediatamente se recompôs e foi em direção à enorme árvore contra a qual o assassino foi arremessado. Vários cavaleiros estavam reunidos sob a árvore. Um deles segurava uma tocha, iluminando Wan Chong e permitindo-lhe discernir claramente a aparência do assassino. O assassino era um homem alto, de estatura grande, chamado Hu. O que o distinguia era sua barba longa e encaracolada, assim como o pano preto enrolado em sua cabeça. A cimitarra árabe ensanguentada ao lado dele também era particularmente chamativa. Ele é do califado abássida, passou pela mente de Wan Chong. Quando o indivíduo apareceu pela primeira vez, Wan Chong já deduziu que ele não era das planícies centrais. Afinal, pouquíssimas pessoas daquela região usariam uma cimitarra como arma. Dos covis de bandidos que Wan Chong havia invadido, essa foi a primeira vez que ele viu um árabe. A situação aqui é realmente complicada. Árabes roubando seus próprios homens, quem acreditaria nisso? Disse Bai Silin, de trás. Muitas vezes, não há distinção étnica quando se trata de pilhagem. Além disso, há outras etnias que também usam esse caminho. Sua consciência pode impedi-lo de roubar seus próprios compatriotas, mas duvido que o mesmo se aplique aos comerciantes Han. Wan Chong respondeu de costas para Bai Silin. O chute forte de Bai Silin pulverizara os órgãos internos do assassino árabe, deixando-o ofegante e sem forças para sobreviver. Era improvável que lhe restasse muito tempo de vida. Quem é você? Por que está aqui? Berrou severamente um cavaleiro ao lado. Apesar dos ferimentos graves, o assassino árabe era incrivelmente obstinado. Um monte de palavras em árabe saíram de sua boca antes de virar a cabeça para o lado, expressando claramente sua recusa em cooperar. Língua estrangeira. Alguém reconhece o que ele está falando? Os cavaleiros da área ficaram surpresos com a língua estrangeira, e olhares confusos surgiram. Parecia que esse sujeito não entendia nada da língua Han. Bai Silin franziu a testa. É árabe. Localizado no extremo oeste,
O califado abássida ficava a uma grande distância da Grande Tang, de modo que havia interações mínimas entre os dois países. Assim, pouquíssimos homens das planícies centrais falavam árabe. Eu me contive um pouco para que ele falasse, mas parece que meu esforço foi em vão. Duvido que consigamos arrancar alguma coisa dele assim. Matem-no, disse Bai Selim, gesticulando para o cavaleiro ao seu lado. Ela pensou que poderia obter alguma informação valiosa daquele árabe, mas seus esforços foram em vão. Espere um momento, interrompeu abruptamente outra voz, no momento em que a lâmina do cavaleiro estava prestes a atingir a cabeça do assassino. Em seguida, outra voz menos fluente, com as mesmas características da língua do assassino, soou. Árabe? Você realmente fala árabe? Bai Selim arregalou os olhos em choque enquanto olhava para Wan Chong com um olhar de incredulidade, como se tivesse acabado de descobrir novos horizontes. Embora Wan Chong não tivesse dito uma palavra sobre isso, ela tinha certeza de que ele era um descendente da capital. Vivendo em um ambiente protegido dentro de seus clãs, não havia como ele falar uma língua tão remota nas planícies centrais quanto o árabe. Ninguém acreditaria nisso. Isso era inconcebível. Nesse momento, Bai Selim percebeu que deveria reavaliar o sujeito à sua frente. Ao som da exclamação de Bai Selim, Wan Chong simplesmente se virou para sorrir antes de voltar a interrogar o assassino árabe. Ambas as palavras soaram extremamente bizarras aos ouvidos de todos, deixando-os perplexos com a conversa que se desenrolava diante deles. Mas até os tolos perceberam que o assassino árabe não estava disposto a cooperar. Só pelos seus gestos, podiam deduzir que suas respostas provavelmente seriam: não vou falar, nem pense em tentar abrir minha boca, desista, você não vai ouvir nada de mim, algo do tipo. No momento em que Bai Selim estava prestes a desistir, pensando que o interrogatório havia fracassado, Wan Chong repentinamente proferiu algumas palavras que deixaram o rosto do assassino árabe vermelho de choque. De fato, um leve toque de medo podia até mesmo estar em seus olhos, e ele encarou Wan Chong como se um demônio genuíno estivesse diante dele. Em seguida, uma série de eventos chocantes ocorreu. Wan Chong pegou um comprimido de recuperação e o enfiou na boca do assassino árabe. Ao mesmo tempo, o assassino árabe, que claramente preferira a morte momentos antes, de repente começou a responder ativamente às perguntas de Wan Chong, informando de tudo o que sabia. O que você disse a ele para fazê-lo falar? A curiosidade fervilhava dentro de Bai Selim a ponto de ela não conseguir mais se conter. Um momento depois, quando Wan Chong finalmente terminou o interrogatório, o assassino árabe sucumbiu aos ferimentos e morreu. No final, a pílula de recuperação de Wan Chong lhe concedeu apenas mais alguns minutos de vida. No entanto, não era sobre isso que Bai Selim estava perguntando. Não é nada demais. Eu só disse a ele que, se ele se recusasse a cooperar, eu realizaria uma grande cerimônia fúnebre para ele. Wan Chong respondeu calmamente. Bai Selim ficou surpresa por um momento antes de uma risada escapar de seus lábios. Ela não sabia se deveria elogiar Wan Chong ou criticá-lo. Ela podia não saber muito sobre os árabes, mas ouvira dizer que a maioria deles era devota de sua religião. Provavelmente, o medo de ser rotulado como pagão era um pensamento assustador demais para ele, mesmo quando estava dando seu último suspiro. Quanto mais grandiosa era a cerimônia, mais aterrorizante ela era para ele. Para ser capaz de despertar seus medos mais profundos tão facilmente, não é de se admirar que ele estivesse olhando para você como se você fosse um demônio. Bai Selim balançou a cabeça enquanto ria. Obrigado pelo elogio, respondeu Wan Chong calmamente. Contanto que ele conseguisse atingir seus objetivos, qual seria o valor de sua reputação? Seu objetivo era salvar a Grande Tang. Diante disso, nada mais parecia ter muita importância. Você realmente não tem vergonha. Bai Selim caiu na gargalhada. Mais uma vez, obrigado pelo elogio. Wan Chong fez uma leve reverência para ela, uma ação que pareceu extremamente peculiar aos olhos de Bai Selim, antes de virar a cabeça para olhar em uma direção específica.